Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira para a gente começar mais uma gravação da nossa aula de hoje, dia 27/9. Essa é a nossa aula número 9 e eu vou fazer essa aula de hoje igual eu fiz na aula passada, juntando aqueles vídeos mais curtos, porque eu recebi lá alguns feedbacks, né, no grupo e algumas pessoas gostaram desse modelo. Vou aproveitar para fazer esse modelo de novo, aproveitando os vídeos que já estão prontos aqui, tá certo? Vamos orar para a gente começar e a gente já começa soltando o primeiro vídeo. A gente hoje está na sequência da Reforma Protestante, né, do capítulo a Igreja da Reforma, que é o capítulo 6. Eu não me lembro agora se é o capítulo 6 do livro, mas é o capítulo 6 aqui nosso. Acho que é o capítulo 6 do livro. E no subitem 30, Martinho Lutero, que foi o primeiro desse capítulo, a gente já fez na aula passada. Hoje a gente vai para o 31, que é Ulrico Zwinglio. Então vamos orar então. Obrigado, Senhor, porque estamos preparando mais uma aula, estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Te agradeço porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Te peço em nome de Jesus que o Senhor revele para nós, separe para nós aquela porção de conhecimento que o Senhor separou para nós hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a aula 9, de 27/9, começando com esse subitem 31, que é Ulrico Zwinglio, tá certo? Vamos lá que eu vou colocar aqui o nosso vídeo, do jeito que a gente tem feito, pra gente começar a fazer. Nessa aula 31 nós vamos falar sobre Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, contemporâneo, portanto, do Martinho Lutero. Só que o Zwinglio atua ou age, né, dentro do desenvolvimento da Reforma Protestante na região da Suíça, mais especificamente, especificamente na região da Suíça. Né? O Zwinglio é um humanista, por atividade, vamos dizer assim. Ele é um pensador que está sendo influenciado, que está sendo conduzido, vamos dizer assim, pelos ditames do humanismo. Né? É bom lembrar que existia um humanismo, um movimento humanista ao sul dos Alpes, ou seja, na região do norte da Itália como um todo, mas do norte da Itália, e um outro tipo de um outro braço, vamos dizer assim, do humanismo no norte, acima dos Alpes, né, que era um humanismo que voltava às escrituras, que era um humanismo de Erasmo, por exemplo, e tinha uma conotação um pouco mais abrangente, um pouco diferente também. E o Zwinglio fazia parte desse núcleo. Né? A sua conversão acontece por volta de 1516. É importante lembrar que alguns desses reformadores, o Zwinglio é um deles, o próprio Lutero é um deles, o Calvino vai ser outro também com essa característica. São figuras que crescem num ambiente cristão, mas que vão ter a sua experiência de conversão posteriormente. Né? A conversão do Zwinglio acontece por volta de 1516. Ele é uma figura que tem influência no conselho municipal, né, da sua região, da sua cidade. É bom lembrar que a Suíça era um ambiente já tanto neutro quanto livre, quanto mais livre ou mais republicano, vamos dizer assim, naquele período, né, no início do século XVI, né, da segunda metade do século XV em diante, mas do século XVI também. E ele, portanto, tem uma influência no conselho municipal, e por causa dessa influência ele consegue a permissão. Isso aqui já são apontamentos da sua contrariedade às práticas católicas. Né? Então, a permissão do casamento do clero é uma delas, a abolição da missa é uma outra, retirada de imagens e estátuas, algo que tinha uma demonstração muito grande, né, de um resultado da reforma protestante mesmo, fechamento de mosteiros e o rompimento, obviamente, com Roma, no sentido de que, por exemplo, no caso específico da Suíça, a Suíça fornecia soldados, né, para guerras, que eram mercenários porque era um país neutro, era uma região neutra. Né? Mas o rompimento com Roma acontece inclusive nesse aspecto inclusive que o Zwinglio vai ser fundamental para impedir ou para terminar, né, para dar cabo dessa situação de oferecer soldados para Roma também. A tradução do Novo Testamento para o vernáculo acontece também nesse período. É importante lembrar, isso acontece no âmbito germânico, com Lutero, acontece no âmbito suíço, com o Zwinglio, vai acontecer também nos países escandinavos, vai acontecer, obviamente, na França, vai acontecer também na Holanda, na Holanda um pouco depois, mas vai acontecer também na Inglaterra. Nessa época, inclusive, já havia acontecido na Inglaterra.
essa característica que acompanha todos os movimentos de reforma do período, que é a tradução do Novo Testamento, e posteriormente, normalmente começa-se pelo Novo Testamento, mas posteriormente também da Bíblia inteira para o vernáculo, né? Isso é importante, inclusive isso tem uma ligação direta com a educação também. Um debate teológico com Lutero sobre a ceia é importante, como eles eram contemporâneos e se encontraram pessoalmente de fato. Havia uma disputa, um debate, vamos dizer assim, um conflito com relação à ceia. Para os luteranos, Jesus estava presente, até citei aqui, se não me engano, esse aqui é a Confissão de Augsburgo, em, com e sob os elementos, ou seja, a presença física de Jesus estava nos elementos. Né? Isso era uma perspectiva dos luteranos, que obviamente era também uma perspectiva dos católicos, não exatamente da mesma forma, havia algumas diferenças teológicas ali que não ficavam muito claras, mas com Zwinglio a presença é apenas simbólica, e aí obviamente há um rompimento com a perspectiva da Eucaristia católica. Né? Então esse era um debate importante entre essas duas figuras. A questão da igreja e do Estado é importante no Zwinglio, porque no caso do Zwinglio não deveria haver separação entre igreja e Estado. O Estado e a igreja deveriam cooperar no sentido de promover o evangelho, de promover a igreja, vamos dizer assim. O Estado deveria deveria ter a sua atuação no âmbito social, econômico, político, mas a igreja deveria ter também a sua atuação junto com o Estado para que toda a comunidade, para que toda a região fosse tocada, vamos dizer assim, por esse nível, né, de autoridade. Obviamente que por causa disso, o Zwinglio era capelão em algumas guerras, ele foi capelão em acompanhou soldados em algumas guerras, e infelizmente na Batalha de Capel, em 1831, ele é ferido em batalha e acaba vindo a morrer. Mas obviamente que ele já havia encaminhado já a reforma protestante na Suíça, que depois o Calvino vai dar prosseguimento de maneira importante. Então essa foi a nossa aula 31 e a gente vai para a nossa próxima aula 32, os anabatistas. Até lá. Eu acabei de ver um problema aqui, irmãos. Eu acho que. Quer dizer, eu acho não, a data não é 1831, deixa eu encontrar essa data aqui. É bom que já fica corrigido aí, né? 1531. Então fica aí corrigida a data da morte para 1531, não 1831, certo? Bom, mas de qualquer forma também está concluído lá aquele vídeo para a gente passar para o próximo. O próximo, então, é o vídeo, na sequência aqui, é o vídeo dos anabatistas do item 32, certo? Vamos lá para a gente seguir na nossa sequência aí com o item 32, os anabatistas. Nessa aula número 32, nós vamos falar sobre os anabatistas e outros grupos separatistas e mais radicais desse período, né, do período da Reforma Protestante. Bom, os anabatistas podem ser considerados como, a sua origem pode ser encontrada no rompimento entre dois discípulos de Zwinglio, o Conrad Grebel, de 1498 a 1526, e o Felix Manz, 1498 a 1527, os dois têm praticamente o mesmo tempo de vida, né? Os dois rompem com o Zwinglio a partir de uma perspectiva de que Zwinglio não havia avançado o suficiente com a reforma protestante. Havia características da reforma havia características de Zwinglio com as quais Grebel e Manz não concordavam, entre elas a associação do Estado e da Igreja. Até coloquei um pouco mais aqui a separação entre o Estado e a Igreja, no caso dos anabatistas. A questão, obviamente, do batismo, inclusive o nome vem dessa questão, né, a questão do batismo de adultos em oposição ao batismo de crianças, que era a prática da Igreja Católica. Mas não apenas isso, a palavra anabatista significa batizado de novo ou batizar de novo. Era a ideia de que se havia sido batizado como criança, esse batismo não tinha validade, uma vez que o batismo precisava da consciência, né, da voluntariedade, né? Por causa disso, então, havia uma série de anabatismos, né? Ou seja, uma série de batismos de homens adultos que eram batizados novamente. Inclusive havia casos de homens que batizavam a si mesmos, né? Era esse radicalismo, não sei se eu posso chamar de exagero, porque claro, tinha uma perspectiva lá pessoal, mas um radicalismo de que o batismo tinha que ser completamente voluntário, consciente e, portanto,
devia acontecer quando a pessoa fosse adulta, né? Havia também um radicalismo social, político, econômico e religioso, e nesse sentido havia algumas comunidades que dividiam os seus bens, havia o aspecto político, o aspecto da separação completa entre o Estado e a Igreja, né? No aspecto econômico e social havia essa questão da divisão de alguns bens e tal, do cuidado para um para com o outro, e no aspecto religioso também em relação à maioria das doutrinas católicas que eram abandonadas pelos anabatistas numa reforma muito mais abrangente, daí a razão do rompimento, né? A gente pode colocar não no grupo exatamente dos anabatistas, mas desses grupos mais radicais que foram se separando, né, dos seus líderes que não levavam, segundo eles, a reforma adiante o suficiente. Mas a gente tinha os irmãos suíços, os menonitas, os luteristas, os Amish, por exemplo, que são simbólicos, né? Como a gente já falou sobre a questão da separação do Estado e da Igreja, deveria haver uma separação radical entre as duas coisas. A questão do pacifismo era muito importante também numa primeira fase da história dos anabatistas. Num outro momento, numa segunda fase, os anabatistas, por causa dessa perseguição e desse martírio, já passaram, portanto, a fazer uso de algum tipo de belicismo, né, de algum tipo de defesa menos pacifista, ou de alguma defesa de ataque, não apenas de defesa, né? Então, nesse sentido, a gente teria, entre aspas, para esse aspecto do pacifismo, a gente teria aí pelo menos duas fases, né? Então, esses foram os anabatistas na aula 32. Na próxima aula 33, a gente segue com o João Calvino. Até lá. Ótimo, então a gente chega aí ao segundo item da nossa tarde de hoje, do nosso dia de hoje, e o próximo item é um item fundamental, importante para a compreensão da reforma protestante, principalmente já no seu período de consolidação, né, que é o advento, ou na verdade a obra também, vamos dizer assim, a atuação e a obra do João Calvino, muito provavelmente o nome mais próximo, o nome mais, não sei se eu posso dizer o nome mais importante, é claro que seria exagerado dizer que ele é o mais importante, mas talvez mais próximo da nossa experiência aí como batistas, né, apesar de que a nossa experiência como batista quer dizer, o Calvino tem uma proximidade maior com os presbiterianos, né, mas não quer dizer que a gente não tenha uma certa proximidade com ele, a não ser no caso da predestinação, que você vai ver logo mais. Outros aspectos são, de certa forma, próximos de nós. Então vamos lá para dar uma olhada aí no João Calvino. Aula 33, chegou a hora de nós falarmos sobre João Calvino. João Calvino nasce em 1509, ou seja, ele é criança quando os desenvolvimentos... criança. Quando os desenvolvimentos da reforma começam a se desenvolver lá no Lutero, no próprio Zwinglio, e vai morrer em 1564. Bom, o João Calvino é uma inspiração para figuras que, inclusive, nós vamos falar logo mais, como John Knox, por exemplo, na Escócia, exemplo e inspiração também, influência para a reforma holandesa e para a reforma inglesa, e obviamente também para os puritanos e para os peregrinos, aqueles que, mais especificamente aqui falando, mas não apenas isso, vão colonizar a América do Norte, que posteriormente vai se tornar os Estados Unidos, né? O João Calvino é um estudante de teologia e de direito, ele é francês, ele estuda direito e depois teologia. Ele foge da França, inclusive, por causa da sua conversão. Aliás, é um outro caso de uma conversão bastante significativa e clara, apesar de a gente não ter exatamente muitos detalhes nos próprios escritos do Calvino sobre a sua conversão, mas a gente tem os desdobramentos dessa conversão, e um deles é a fuga da França, exatamente por causa da perseguição que acontecia na França, a perseguição de protestantes, né? É uma razão importante da autenticidade da sua conversão, né? Se não houvesse essa autenticidade, ele talvez pudesse ter retratado para continuar na França e continuar tocando a sua vida, mas não foi o caso. É óbvio que o Calvino é importante também pela obra Institutas da Religião Cristã, que começa a ser publicada em 1536, depois tem uma série de edições, se eu não me engano a última edição, que é a edição atual, é de 1559, e ele é importante, portanto, entre outras coisas, pela publicação dessas Institutas da Religião Cristã, que podem ser consideradas
sem dúvida, como uma teologia sistemática do calvinismo, né, da reforma protestante. O Calvino vai se tornar um líder da reforma em Genebra. É importante citar o nome especificamente da cidade de Genebra, já que havia cantões diferentes na Suíça. A Suíça não era um país, único, né, completo, com suas fronteiras ali bem determinando todo o país, mas era uma região com vários cantões com línguas diferentes, né, com o alemão, por exemplo, o próprio francês. E ele é, portanto, um líder nessa região de Genebra. Né? Ali nessa região, ele procura estabelecer uma comunidade santa, ele procura agir diretamente nos aspectos sociais, políticos e econômicos da cidade. Né? É importante essa percepção, né, de Calvino de que o cristianismo toca todos os setores, né, da sociedade. Ele cria ali, então, ele funda ali uma academia para treinamento de jovens, posteriormente vai treinar vários pastores para enviar inclusive para a França. Né? Ele tem uma participação, obviamente, como ele é francês, ele tem uma participação, algumas obras que ele escreve são respostas, inclusive, para o rei da França, são textos especificamente em defesa da reforma protestante. E ele tem, obviamente, também dentro da sua comunidade santa, dentro desse ambiente que é todo tocado pelo cristianismo, né, pela bondade do cristianismo, ele tem um cuidado com pobres e com idosos também. Né? Com relação à sua obra, a gente tem vários discursos, vários tratados teológicos, comentários bíblicos, inclusive um dos livros do Novo Testamento que ele não comenta é o Apocalipse. Ele inclusive chega a dizer que não comenta, acho que o Apocalipse e as a segunda e a terceira cartas de João, ele diz que não comenta porque não entende, mas ele tem os comentários bíblicos, também fazem parte da sua obra. E, grosso modo, é claro, de uma forma panorâmica, de uma forma introdutória, a sua teologia está centrada no acróstico TULIP, a palavra tulipa em inglês, né? Que a gente traduz aqui, mas de qualquer forma é a depravação total do homem, ou seja, o homem é completamente pecador, e o seu pecado deprava ou derruba, vamos dizer assim, por completo o homem, na medida em que ele mesmo não tem absolutamente como se redimir. Se redimir é claro, mas ele também não tem como nem buscar essa redenção, porque ele está completamente depravado, vamos dizer assim, né? Completamente tomado pelo pecado. Né? Além disso, há a questão da eleição incondicional, que obviamente tem a ver com a graça irresistível. Né? É bom lembrar que no Calvino, especificamente, a eleição incondicional é uma eleição tanto para os salvos quanto para os condenados, não é simplesmente uma eleição do tipo Deus escolhe os salvos e aqueles que ele não escolher são necessariamente condenados. Há uma atividade dupla, uma ação dupla, né? Escolhe os condenados e escolhe também os salvos. Né? E por isso, inclusive, a sua teologia trata de uma expiação limitada, ou seja, limitada aos eleitos, limitada aos santos. Né? Jesus Cristo não morreu na cruz por todos os pecados de todas as pessoas, morreu na cruz apenas pelos pecados daqueles que foram escolhidos. Né? A graça irresistível significa dizer que quando Deus escolhe uma pessoa para salvação, essa pessoa não pode resistir a essa graça, ou seja, ela não pode rejeitar a salvação e, obviamente, também não pode cair posteriormente, né? Ou seja, a perseverança dos santos, né? Independente de continuar pecando ou não, essas pessoas não podem, portanto, os crentes, os salvos, os eleitos, não podem perder a fé, não podem perder a salvação. Bom, como eu disse, grosso modo, superficialmente a teologia do João Calvino, que foi a nossa aula 33. Na próxima aula a gente segue para John Knox e a reforma na Escócia. Até lá. Foi essa aí então, irmãos, a parte do João Calvino, né? Já passamos aqui pelos anabatistas, João Calvino, e entramos agora aqui no John Knox, 1514 a 1572, e a Escócia. O capítulo do livro chama só John Knox e a Escócia, eu coloquei a data aqui só para ficar um pouco mais contextualizado. Vamos lá então para a gente encerrar com esse finalzinho aqui do John Knox. Seguimos rapidamente então para a nossa aula 34, John Knox, 1514 a 1572, e a reforma na Escócia. Bom, os católicos escoceses se unem, estavam unidos ali à França contra o avanço da reforma protestante. Aliás, a Inglaterra se via nessa situação, uma vez que toda vez que a França e a Inglaterra estavam em conflito, a
a Inglaterra podia ter certeza de que ali na sua região norte e noroeste haveria qualquer tipo de ataque ou de resistência por parte dos escoceses também, né? Bom, o John Knox é uma figura que ela é nesse sentido, no sentido do apoio dos escoceses à França contra o avanço da reforma. O John Knox, a França envia uma esquadra, vamos dizer assim, para a região e sequestra ali, leva prisioneiros alguns escoceses, entre eles está o John Knox, que é levado, portanto, para a França, né? Então, logo depois desse tempo, acho que 1 ano e 9 meses, se eu não me engano, ele se refugia na Inglaterra e aí ele começa uma turnê, vamos dizer assim, pela Europa, né, se refugiando de alguns lugares, indo para outros. Ele foge depois para a Alemanha devido às perseguições da Maria Tudor, que havia assumido o trono e que era uma católica convicta, né, a Bloody Mary, ou seja, a Maria Sanguinária. E, portanto, por causa da perseguição aos protestantes, ele foge para a Alemanha e depois chega a Genebra, né? Chegando a Genebra, obviamente, ele conhece tanto a teologia de Calvino, quanto leva essa teologia de Calvino para a Escócia, né? De volta à Escócia, ele escreve o primeiro clarim contra o monstruoso governo de mulheres, que é um panfleto, né? Que não apenas fala sobre a ordenação de mulheres para cargos de liderança política, no caso da rainha, né? Mas ele fala também sobre uma série de outras questões políticas, incluindo uma das mais importantes, que é a oposição ao governo injusto, que é uma teoria, a teoria da guerra justa, vamos dizer assim. É uma teoria que já havia começado lá no Agostinho, lá atrás, e que vai se desenvolvendo na medida da demanda social, política, né, econômica, e que depois o John Knox vai trabalhar em cima dessa teoria da guerra justa, na verdade a teoria também da oposição justa a um governo injusto, né? Isso é algo importante, algo que tem a ver com uma espécie, vamos dizer assim, de filosofia política da reforma protestante, né? De volta à Escócia, portanto, ele desenvolve a reforma e é responsável, entre outras coisas, pelo Tratado de Edimburgo, que reconhece, aliás, ele é responsável não, o Tratado de Edimburgo, na verdade, reconhece o presbiterianismo na Escócia. E aí, a partir de então, a reforma protestante continua se desenvolvendo na Escócia, graças, entre outras coisas, à obra e ao trabalho do John Knox, essa figura da nossa aula 34. E na nossa próxima aula a gente vai para o vizinho ali, né, da Escócia, para a reforma inglesa. Até lá, até a aula 35. Certo, então a gente conclui, meus irmãos, aqui nossa aula de hoje, nosso dia de hoje, né, com o John Knox, que é o nosso subitem 34 da sequência dos nossos capítulos. Portanto, a gente veio até aqui. Hoje é dia 27, né? Então, 27/9 viemos até aqui. E vamos na próxima aula. Setembro 30, então dia 27, dia 4, né? Então no dia 4 a gente já passa para cá, que é o subitem 35, 4/10/2020. A gente já faz, portanto, a nossa aula. Qual foi essa aula aqui de hoje? Foi a 8? Deixa eu só olhar aqui. 9. Então a gente vai na próxima aula para a aula 10, né? Então aqui teremos a aula 10, no dia 4/10, semana que vem, domingo, se Deus quiser. Vamos orar então para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Obrigado, Senhor, porque a gente concluiu mais um envio, mais uma transmissão da aula da Escola Bíblica Dominical. Peço ao Senhor que receba o culto que temos preparado para prestar ao Senhor logo mais na igreja. Te peço que o Senhor abençoe os nossos alunos, nossos irmãos, a fim de que eles compreendam e aprendam a partir da sua palavra, mas também a partir da história da sua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado então, irmãos, mais uma vez. Nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem, dia 4, com a nossa aula 10. Até mais.